que tu tá com muita pressa de ver? Como é que é? Eu queria mais comentar geral, nenhuma específica. Entendi. Então Essa vamos é uma falar. boa. Tá bom, beleza. Vamos falar sobre essa primeira aqui. Em um projeto de Uhum, engenharia envolvendo cilindros hidráulicos, tem-se dois cilindros circulares retos colocados um no interior do outro com base sobreposta conforme indicado na figura abaixo. Beleza. Se eles forem recortados e planificados, tem-se dois retângulos com alturas e áreas especificadas a seguir. Beleza. Se eles forem recortados e planificados, tu vai ter dois retângulos. Tá, a gente está falando só da área lateral, então, né? Porque não tem como uma parte redonda em cima dar um sim. quadrado, né? É como Então se não tem. tivessem tampa. Exato. Então tem um que fica desse tamanho, tem um que fica do outro tamanho. Ah, são, são retângulos, né? Então ele deu o tamanho de um dos lados, mas não deu do outro. Vai ter a ver com 2πr, né? Uma vez que Uhum, é um cilindro e tal. Assumindo-se que esses cilindros sejam ocos, que não flutuem em água, que tenham paredes de espessura desprezível e que sejam inicialmente vazios, foram despejados 465 centímetros cúbicos de água no interior do cilindro de maior altura, de maneira que a parte dessa água transbordará para o cilindro de altura menor. Então ele está nos dizendo que o cilindro do meio, ele não tem um volume maior que 465 centímetros cúbicos. Então vai vazar um pouco. uhum, A gente não fez conta nenhuma, mas provavelmente com as informações que ele deu do retângulo, a gente já consegue encontrar, né, as medidas para achar o volume. uhum. Muito bem. Segundo as condições apresentadas utilizando a aproximação π igual a 3, determine a altura em centímetros que a coluna de água atingiu o cilindro de altura menor. Determine a altura em centímetros que a coluna de água atingiu no cilindro de altura menor. Muito bem. Tudo isso passa por a gente saber qual é o volume dos cilindros. Basicamente é isso. Vamos encontrar o do cilindro menor primeiro. Ok? Agora, qual Uhum. desses é o cilindro menor, né? Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer aqui. Qual desses é o cilindro menor? Me parece que o cilindro menor, ou melhor dizendo, o cilindro mais externo, tá? O cilindro mais externo é esse segundo. Sim. Sim. Uhum. E o cilindro mais interno, mais alto, é esse primeiro aqui. Né? Se tu pegar e fechar, pensa que é uma cartolina, né? Daí tu fecha, vai ficar mais alto, né? Vai ser o primeiro, o do meio ali, ok? Uhum. Então, vamos usar essas informações e sabendo que é um cilindro para encontrar ele. Conseguiu fazer essa aqui na prova? Então, eu consegui, mas eu cheguei no dobro do resultado. Mas como não tinha alternativa, eu acabei chutando e acertei. Ah, ainda tem Então, sorte, aí sim. eu errei em algum processo aí no meio. Certo. A área é isso. Muito bem. Então, qual que é a área de um cilindro, não é mesmo? A área lateral de um cilindro, vamos dizer assim, ela é 2πr vezes a altura. No nosso caso, a altura é 8. O π é Uhum. 3 e o r, bem, o r a gente não sabe. A área a gente sabe. Então, eu já vou colocá-la aqui. 192 igual a 2 vezes 3 vezes o R. O R na prática é, bem, é um cara que a gente não sabe, mas vai ser importante descobrirmos na hora do volume, né? O importante é que por hora você saiba que isso aqui é 2πr, tá? Uhum. Porque é como se fosse a circunferência expandida. Muito Certo. bem. Uhum. Então, vezes a altura que é 8. Agora, podes encontrar o R para mim aqui. Consegue fazer isso aí de cabeça ou alguma coisa assim? É... hum, Faz do jeito que tu achar mais fácil. Vai dar 3 e... Não, 4, né?
Não sei, tu que tem que me falar. Isso, boa. Não, só um minuto, eu não vou pegar a cola. Não, sem problema, Calma não aí, se pelo preocupa, amor eu de sei que tá Deus. cedo, você não deve nem ter comido ainda. Não, eu comi só uma Ó, rosinha eu vou só. te dar uma dica aqui. Como eu gosto de fazer essas contas. É porque eu tô fazendo a divisão de 192 por Isso é muito 48. chato. Eu vou te dar uma dica aqui. Veja, o 192, né? Eu não sei se é melhor, é mais apropriado aqui, mas é o que me veio na mente para te dar umas ideias. 192 é igual a 160 mais 32, certo? Uhum. Igual a tudo que tá ali do outro lado. Agora tu pode, por exemplo, passar o 8 dividindo. Daí vai ficar 160 dividido por 8, mais 32 dividido por 8, igual a 6R. Não é mesmo? Multipliquei o 2 e o 3 ali. 160 dividido por 8 é quanto? 20. Não é mesmo? Uhum. É fácil, porque 16 dividido por 8 é 2. É 2. Então 160 dividido por 8 é 20. 32 dividido por 8 é 4. Tabuada, né? Pronto, agora vai ficar simplesmente 24 dividido por 6. Isso aí tu conhece bem, né? Tabuadinha. Vai dar 4. Foi o que tu tinha dito, né? 4 centímetros. Pegou a ideia? Entendi. É Então um a jeito gente. mais É rápido. muito legal. Porque aquele jeito que os profs ensinam pra gente quando a gente é criança, é justamente porque criança decora melhor, né? Esses algoritmos e tal, mas agora que a gente já é adulto, né? Tu podes olhar para isso e pensar de uma forma mais simples. Como se fosse dinheiro, né? Dinheiro a gente quebra assim para pensar melhor. Então aqui é uma forma de tu quebrar o número para calcular melhor, não é mesmo? Nossa, Muito essa bem. dica. Então, legal, que bom que tu gostou. Essa é a equação, esse é o raio, né? Então, se a gente quer saber o volume do cilindro, né? Vamos dizer assim, do cilindro de dentro, vamos chamar de C1, volume do C1, vai ser igual a IR ao quadrado L, ok? Ou seja, 3 vezes 4 ao quadrado, vezes o L é a altura, é 8, né? Então, vai ficar aqui 16 vezes 3 vezes 8. Beleza? Uhum. 16 vezes 8. Vai fazendo aí, né? 16 vezes 8 é 2 à quarta, vezes 2 ao cubo, é 2 à sétima. 36, 104, 128. 3 vezes 128, não é mesmo? E aí, quanto que é 3 vezes 128? Quando você fizer, me fala. Também vou te dar uma outra dica aqui. Olha só, 128, né? Tem que concordar comigo que 128 é 100 mais 20 mais Mais 8, né? 28. Sim. Agora tu faz chuveirinho. 300 do primeiro, né? 60 do segundo e 24. exato. Então vai ficar 384. Gente, A gente eu usa o já ia chuveirinho o fazer tempo todo, normal porque... já. Pois é, a gente usa o chuveirinho o tempo todo. Para quem não usar numa hora dessa aí, que ajuda bastante, né? Isso. Gostei. Legalzinho, né? Legalzinho. Então esse é o volume do cara de dentro. Então a gente agora com esse valorzinho consegue encontrar quem vazou, não é mesmo? Porque eles colocaram 400 e pouco. Eu já me esqueci quanto é, vamos ver lá no enunciado. 465. Exatamente. Então vamos dizer assim, o que transbordou, 465 menos 384. Isso aí dá quanto? Também vou fazer. Chato, né? Ó, tu também assim, de novo, se tu estiver nervoso na hora da prova ou tiver números até mais simples, aqui ainda é bastante, né? Tu pode pensar que 400 mais 60 mais 5 menos 300 menos 80 menos 4, né? Então daqui, vamos pensar assim, dos cara grandão sobra 100, dos cara menorzinho menos 20 e dos cara pequenininho sobra 1. Então vai ficar 100 menos 20, 80, mais 1, 81. Gente! E eu cheguei no resultado do 340, do 384 e no resultado de 81. Até aqui Aí, ó. tudo certo. E tudo certo. Então vamos ver se você acertou mesmo ou eu vou errar em alguma coisa aqui. Talvez, não sei, vamos ter que fazer. E agora, o que você faria uma vez que você tem esse valor aqui de volume? O que você faria? Eu vou calcular a área do segundo cilindro.
Queres dizer o volume do segundo cilindro, né? É o volume, né? Disfarce. Isso. Eu vou calcular o volume do segundo cilindro tirando a do primeiro, por conta que tem que saber só o espaçozinho, não a área, o volume total, né? Exato. Só. Exatamente. A área da base é uma boa, né? Agora que tu falou, porque daí. Tem muitas formas de pensar esse problema, né? Mas vamos buscar as informações, principalmente o raio, né? Do cilindro. Uhum. Vamos O olhar lá. problema é a altura, eu acho que pegou um pouco. Se a altura é Ah, diferente, como que calcula o volume, né? não, mas vai ser a mesma coisa, né? Vai ser, para calcular o raio aqui do segundo cilindro, é a mesma coisa. Hum. Vai ser a mesma Então não coisa. tem problema eu calcular o volume do segundo e tirar o volume do primeiro? Não, vamos aos poucos. Primeiro vamos calcular Tá bom. o volume do primeiro, depois a gente se preocupa com o outro lá. Tá. Por quê? Porque quanto maior for o volume, principalmente em relação à base, né? Menor vai ser essa altura da água que vazou, não é mesmo? Imagina se tu tivesse uma Uhum. represa toda para colocar uma garrafinha de água. Ia ficar bem raso ali, né? A ideia é essa. Uhum. Então vamos lá. A área, estamos falando da área 2πrl, a área do segundo, né? Então, vai ser 2 vezes 3 vezes o raio que eu não sei, vezes a altura que é 6. A altura eu sei, a área eu sei, né? Desculpa. A área é 180, não é mesmo? Uhum. Isso. Então, olha só, dá pra tu 3 vezes 6, 18, corta com esse cara, sobra 10, né? O2R, então R é 5, não é mesmo? Uhum. Então, se o R é 5, né? Como é que vai variar o volumezinho do segundo? Bem, o volume é π R ao quadrado H, não é mesmo? Uhum. O volume de qualquer cilindro é isso. O problema, ou melhor, a solução aqui pra gente, é que nós já sabemos qual volume vai ser ocupado, né? Mas eu quero te mostrar uma coisa na figura. Que aqui cairia, todo mundo caiu no bait, talvez até você caiu no bait. Que é o seguinte, Porque eu menos... achei até esse raio já. Aqui Achou, também. beleza. Só que agora olha essa Uhum. figura, né? Beleza. A parte de água que vai vir aqui pro outro, né? É aquilo que tu calculou aqui, 81. Mas tu tens Uhum. que ver que existe esse cara no meio, né? E ele ocupa Uhum. volume, entende? Ele Uhum. ocupa volume. Então, de fato, a gente vai ter que, de alguma forma, excluir esse cara para conseguir Uhum. ver o quanto que subiu de altura. Porque uma coisa é com ele, outra coisa é sem. Né? Porque com ele, um pouquinho de água que tu coloca já sobe bastante a altura, não é mesmo? Uhum. Agora, se tu tira ele, é que nem tirar um brinquedo de uma banheira, banheira baixa, não é? Uhum. Pois é. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Né? Vamos pensar aqui. A gente pode pensar no, vamos chamar assim de volume cortado, né? Vai ser o volume do 2. O problema é que Nossa, esse foi problema essa é meio parte. assim, ele é fácil, eu sei o que fazer, mas eu tô pensando como te explicar, tá bom? Porque eu Sim. não posso Uhum. simplesmente dizer que é menos o volume do cara de dentro ali. Sei lá, o cara de fora menos o cara de dentro. Não posso fazer isso. Porque o cara de Uhum. dentro tem uma parte para fora. Sim, foi o que eu pensei. O que que eu faço com a altura? Tu Se tem que é. entender a diferença de altura, né? Porque qual que é a diferença de altura de um para o outro? É 2, né? Um é 8, outro é Uhum. 6. É. Então você tem que construir o de dentro com uma altura de 6 também. Beleza? Daí você vai ter o volume do cara de Uhum. dentro. Então o volume, ah, vamos chamar de volume C, eu não sei por que eu tô chamando de volume C, é o volume de fora, que é o nosso, Você falou volume cortado. isso, VR ao quadrado, πr ao quadrado H, né? R Uhum. ao quadrado H, e menos π r, ah, bem, já vamos substituir as coisas, né? Aqui é Uhum. 3. Esse R aqui é quanto? É o R do cara de fora. Que a gente encontrou agora há pouco é 5.
5 ao quadrado, vezes o h, que é 6. Agora, não, pera. O cara de fora é 6. O problema é que eu quero achar justamente essa altura, né? Então eu vou ter que colocar aqui h', porque é a altura que eu estou procurando. É isso que o problema pede. Essa altura que a água vai chegar, ok? Não é isso que o Certo. problema pede? É. Justamente. Agora, pro outro cara aqui é a mesma coisa. 3 vezes o raio, que é 4, vezes a altura, é raio ao quadrado, desculpa, porque é volume, vezes a altura, que eu também vou pôr 6, entendeu? Porque eu estou excluindo esse cara aqui. Porque o que eu quero que atrapalhe vai ser simplesmente quem está ali dentro, ok? Entendi. Então você vai só ignorar essa parte de cima. Exatamente. Bem, agora eu estou pensando, né? Esse cara, eu acho que esse cara não pode ser 6. Eu tenho que colocar o mesmo H que eu estou procurando. Porque o volume que eu vou ter é mediante a altura que a água vai chegar, que eu não sei qual é. Então, se ela chegar até aqui, beleza. É a mesma altura por de dentro e por de fora. Se ela chegar até aqui, beleza. A mesma altura por de dentro e por de fora, entendeu? O volume que vai ser ocupado, um menos o outro, entendeu? E Uma agora vem coisa, o ponto. Oi? só uma dúvida. Você colocou 4 ao quadrado? Isso. É o... É o raio. Do de dentro. Ah, tá. Tá, tudo bem. Beleza? E tá bom. Então, tudo que a gente fez aqui foi para encontrar os raios. Para agora eu poder criar uma expressão que me dá o volume da sobra, né, da parte Sim. externa, que vai ser o volume do cara de dentro menos o volume do cara de baixo. O volume que vai ter nessa sobra, nessa parte externa, é um menos o outro. E, bem, agora a gente já sabe qual vai ser o volume, né? Porque é essa perda aqui, 81. E agora a gente consegue encontrar qual é a altura desse cilindrinho, esse meio cilindro, né? Essa coisa estranha ali que vai estar no meio. Beleza? Então, aqui a hora que a gente divide vai ficar 27 igual a H', 25 menos 16. Certo? Dividiu 3, já que estava em evidência em todo mundo. 81 dividido por 3, 27. E daí os quadrados ficou desse jeito. 25 menos 16 é 9. Logo a H' é 3, né? Beleza? E eu cheguei a 6 centímetros, porque eu me embananei toda nessa parte do final. Essa parte é o segredo. Porque eu vou até escrever, tá bom? Daí tu vai entender o que eu fiz ali embaixo. Vou escrever para que tu possa dar uma estudada depois. Tá. Ó. Encontramos os raios. Então agora podemos criar uma expressão que nos dá a altura desse cilindro oco, vamos dizer assim, cilindro oco de água, entendeu? É um cilindro oco de água que tu vai estar formando quando a água vaza. Concorda comigo? Concordo. Entendeu a ideia de cilindro oco, né? Porque vai enchendo ali, só que vai enchendo com aquele buraco no meio. Entendi. Cilindro oco de água. E esse cilindro, e na expressão desse cilindro, a altura do menor e do maior devem ser as mesmas para formar o volume que já conhecemos. Ok? Então, Ok. que bom. Consegui te ajudar nessa, entender melhor? Conseguiu. E a gente fica numa raiva, né? Porque eu cheguei pertinho, só foi o fim. Mas eu Faltou um detalhe chutei e bem pequeno. acertei. Tomara que tenha essa sorte na prova também. De novo, né? Não, eu vou acertar com as contas na prova. Isso, boa, gostei de ver, gostei de ver. Então tá bom, esse problema aqui, bem troll. Essa aqui era de assinalar ou era dissertativa essa? Não, é de assinalar. Poxa, uma São questão 8. bem longa para assinalar essa.
E são 8. Por isso que eu levei Nossa, uns 40 minutos. caramba. Pesado, hein? Pesado. Pois é, e aí não sobra espaço, a minha folha já estava toda de conta, que é muito pouco espaço. Tá bom. E aí? Certinho. Eu preciso pegar um chazinho, tá? Senão vai ser complicado pra mim. Só um segundinho. Mas vai Enquanto isso eu lendo vou enquanto ler. isso e depois tu me explica o que tu entendeu. Certo. Voltei. Bem, não tinha esquentado a água, então eu vou ter que parar de novo para pôr ele no copo depois. Mas aí me conta, o que é que você entendeu desse probleminha? Então, eu vou ter que fazer um sisteminha, porque quer encontrar o número total de jovens. Aí ele me deu um probleminha e eu tenho que fazer um sistema. Ah, um sisteminha linear, provavelmente, né? Uhum. E aí, você já conseguiu construir a equação do sistema? Não, isso que me pegou, porque tem um pequeno detalhe que na hora da prova eu também não lembrava, que era essa conversão super simples de uma dízima para fração, Uma para o dízima que para divide. fração? Que é esse 3,6. Ah, 3,66666, né? Uhum. Isso. Eu É, lembro isso que aí a gente quando aprende quando é criança, né? Daí esquece. Sim, eu não lembrava disso. Eu lembro que divide por 9 por conta que é só um 6, né? Só que Isso aí tem a ver eu. com dividir por 99, no caso. 99. Por que Isso. 99? Por conta que é. Bem, posso te mostrar como é que faz o passo a passo, depois tu só decora que é 99, tá? Vamos Certo. focar nisso primeiro. Ó, vamos lá. Você quer descobrir como escrever 3,6666 como uma fração. Então você pode escrever aqui que o x é 3,66666. Muito Uhum. bem. Agora você pode pensar o seguinte: você pode pensar que você multiplicou isso por 10. O que vai acontecer se você multiplicar o x por Uhum. 10? Vai ficar 36,66666, né? Uhum. Agora olha só que legal. Você pode simplesmente fazer uma conta de menos. 10x menos 1x é 9x, concorda comigo? Ah, e não era 36 por 99, era 36 por 9 mesmo, falei besteira. Ó, 10x menos x é 9x, concorda comigo? E olha só o que vai Uhum. acontecer aqui. Para cá é tudo 6. Para cá também. Então, como a gente subtrai só o que vem depois da vírgula, quando a gente está fazendo subtração, né, de vírgula, a gente subtrai quem está atrás da vírgula com quem está atrás da vírgula. Cortou todos esses 6. Vai ficar simplesmente 36 menos 3, que é 33, sacou? Ah, certo. Entendeu a ideia? Entendi. Então, tu Entendi. sempre vai fazer uma multiplicação por aquilo que faz depois da vírgula ficar igual nos dois casos. Ok? Então, aqui foi simplesmente Uhum. multiplicar por 10, porque repete só um número. Se repetir dois Uhum. números, por exemplo, sei lá, se fosse 3,24, 24, 24, tu teria que multiplicar por 100 para que na repetição ficasse 24, 24, 24 também, sacou? Entendi. Entendeu a ideia? Isso. E se não tivesse padrão? Aí não tem como. Se não tivesse padrão, uma dízima periódica, quer dizer, uma dízima doida, tu quer dizer? Tipo, o É. pi? 3,14, Uhum. 15, 9, 2, 6?
Daí não dá. Aí. É só nas Ah, periódicas tá. que dá. Por quê? Porque as dízimas periódicas são números racionais. Ou seja, números que você consegue escrever como razões racionais. Agora, Sim. uma raiz quadrada, ou pi, por exemplo, são números irracionais. Então você não consegue Sim. escrever como razões, entendeu? E eu lembro vagamente de ter visto um vídeo no YouTube sobre números complexos, e aí entra um pouco disso, né? Número complexo tem tudo que tu viu na matemática, só que escrito de outra forma. Tem geometria, tem círculo, tem vetor, tem tudo. É muito doido. Foi a pior matéria que eu já estudei. É porque tu vê tudo de um jeito, depois eles falam, ó, tu viu tudo desse jeito, agora faz de outro. É basicamente isso, Ah, né? Tem o que plano de ótimo. Argand de Gauss lá, que é o XY, só que com o Y sendo imaginário, uma loucura, né? Aham, aquele Z lá. É. Daí tem um monte de nova equação, por exemplo, a gente está acostumado com o círculo x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. Daí quando a gente está falando de complexo, é o módulo do negócio, né? Igual ao número, daí tipo, Hum, já mudou tudo, né? Eu vou uhum, pegar o meu chá, só um segundo. tá Agora vamos bom, ver se tu consegue construir essa equação. Tem a ver com o negócio do triplo aqui. Só um segundo, 10 segundinhos. tá bom. Voltei. E Eu aí, fiz uns conseguiu? rabiscos. Ah, é? Aqui fala que o número de meninos é H, né? Que os meninos é H e as meninas é M. Aí eu fui começar primeiro pelo número de meninos, porque ele fala cada menino tem um número de irmãos igual ao triplo do seu número de irmãs. E aí eu fiz assim, o número de meninos, que é H, menos um, porque ele Uhum. tá falando que é dos irmãos, não sei se eu tô explicando direitinho, mas Não eu tá coloquei incluindo ele, perfeito. Isso mesmo. Entendi, isso, entendi tua ideia. H menos um é 3M, porque é 3 vezes o número de irmãs. Aí eu coloquei o M total. Certo, E, eu, perfeito. e o contrário eu também fiz, que é o número de meninas menos um é igual à dízima que a gente achou, 36 sobre 9, 33 sobre 9, vezes o número de meninas, que é H. Entendi. E aí, tu consegue resolver esse tema? Ah, tá certo? Parece bom. Tu não quer me mandar uma foto só pra eu entender bem exatamente? Não me confundir? Uhum. Deixa eu escrever na folha separada, tem que tomar bagunça. Vou mandar no WhatsApp. Prontinho. Tá bom. Então tá dizendo que cada menino tem 3M. Tem muito mais menino que menina, né? Isso que diz essa Isso. primeira equação. E depois,
E cada menina tem número de irmão igual a 6 vezes o número de irmãs. Muito bem. Cada menina tem um número de irmãos. Tem muito mais irmãos. Cada menina tem um número de irmãos igual a 3,6 vezes o número de irmãs. Irmãs é H? Não. Cada menina tem um número de irmãos. Cada menina tem um número de irmãos. Ou seja, o H é igual a M menos 1 vezes 33 nonos. Porque, ó, cada menina tem um número de irmãos, ou seja, H. Ok? Isso. Igual a 13,6 o número de irmãs. Ou seja... eu troquei. Trocou. Ficaria assim. H, no segundo caso. Primeiro me parece certo. 11 terços, né? Se tu quiser facilitar já. Uhum. M menos 1. Agora deixa eu pensar sobre o primeiro ali para ver se tu não errou, mas parece que tá certo, teu. Porque tu multiplicou 3M, né? 3 vezes as quantidades de meninas. Ali tá certo. Então, Sim. H igual... H menos 1 igual a 3M. É porque não faria sentido o que tu fez ali, porque significaria que tem menina pra caramba, né? Tu tá me dizendo que menina é igual a menina menos 1 é igual a 33 sobre 9H, então significa que tem mais menina que homem. Percebeu? Sim. Mas é por conta que quando eu fui ler, cada menina, aí eu já comecei. Cada menina, tá, é menos 1. Tem Perfeito. um Mas, ó, número... a dica para tu não cometer vacilo assim na prova é a cada passo, né, de uma interpretação, você verificar se faz sentido. Eu nem tinha lido direito o enunciado, para ser bem sincero contigo, mas quando eu percebi que numa equação dizia que tinha mais menino e na outra dizia que tinha mais menina, eu percebi que alguma coisa estava errado, entendeu? Daí que eu fui reler. Muito bem. E agora, como é que você encontra o valor do M e do H? Aí eu iria... Aí tem duas formas, né? Ou eu iria substituir, que provavelmente seria mais difícil, ou eu iria multiplicar a segunda equação por menos 1, e aí eu ia substituir. Então faça. Quero ver o passo a passo. Tá. Quero ver se tu tá bem nessas coisinhas. Tá bom. E me mande, tá bom? Até porque eu acho que na dissertativa tu tem que mostrar passo a passo, né? Sim. É, inclusive, muito, muito complicado, que aí tem que explicar direitinho de onde que eu tirei aquele H, o que eu fiz, o que é. Sim. Uma prova é um documento, você tem que explicar de onde vêm as coisas. Você tem que escrever pensando numa pessoa que não vai entender nada. Pois é. E aí, você tem muitos colegas aí precisando também de ajuda, querendo passar? Então, eu tenho uma amiga que a gente estuda junta, quase todo dia, assim, a gente entra no Meet pra estudar junta, porque ela também quer a UF, sabe? Só que eu precisava falar com ela, né? Às vezes ela também quer, porque a gente também tem a mesma dificuldade. Aí, ó, se vocês fizessem aula juntas, teria descontinho, você sabe, né? Leu lá, né? Pois é, eu li, aí eu preciso falar com ela. Isso. Depois eu vou te passar um cartãozinho meu para tu indicar para ela, se quiser encaminhar aquele monte de link que eu te passei também. Sim. Você me viu no Super Prof, foi isso? Foi. Eu Daí você me precisava procurou no muito. Instagram e achou meu número, como é que foi? Não, eu achei seu número, foi muito stalker. Eu achei seu número num videozinho de propaganda sua que tem lá. Era bem pequenininho assim, ó. Eu fui, salvei e te chamei no WhatsApp. Ah, Mas que antes bom. disso, eu já tinha te procurado no Instagram, mas eu não te achei. Eu colocava lá Isidoro, né? Colocava, não Ah, achava de tá, jeito nenhum. tem que pôr quanta. Mas agora que Pois tu é, me eu não deu a dica, sabia. eu vou pôr Isidoro. É verdade, pô, boa ideia. Professor Isidoro, como é que será que faz pra aparecer Não sei. Não entendo nada de Instagram. Talvez se eu mudar meu nome, né? Vou mudar meu nome É, eventualmente no Instagram. aham. Professor Isidoro. Como é que você procurou? Me fala aí. Eu vou trocar agora com a tua dica. Eu procurei Isidoro, e tinha seu sobrenome. Qual que é seu sobrenome? Meu nome é Samuel Isidoro dos Santos. Daí tu colocou o quê Samuel. lá? Isso, procurei Samuel, coloquei Isidoro, Samuel, Isidoro, Isidoro, Samuel, Por assim, várias vezes. professor. Vamos ver se cabe, né? Não sei.
Professor. Oh, meu Deus. Eu não entendi aqui. Professor. O nome de usuário, eu não quero mudar o nome de usuário. Eu queria só mudar o meu nome. Ah, aqui. Velho é uma desgraça. Eu não gosto de rede social, então. Eu acho que tu também não, né? Pra ser uma Não, menina tão esperta e dedicada, não pode ficar perdendo tempo em TikTok, coisa assim, né? pois eu perco tempo, você acredita? Ai, 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 Mas isso. assim, não, eu tô focada. Eu tô Tá focada, é isso tranquila. aí, tá focada. Tô. Porque, assim, não é só a perda de tempo, mas também é a perda de paz interior. Porque tu entra naquele Sim, TikTok e é um monte de coisa, e isso cansa teu cérebro, sacou? E tu precisa dele bem sim, refrescado, assim, vamos dizer. sim. Já tô Ó, eu terminando. coloquei assim, eu acho que assim todo mundo vai achar. Professor Samuel Isidoro, Física, Matemática, Inglês, Exatas. E assim vai. Agora acho. Agora acho, vou salvar assim. Professor Samuel Isidoro, beleza. Valeu pela dica, tá, minha amiga? Por nada. Talvez eu devia pôr uma foto minha também, mas aqui aquele logo é tão bonitinho. E tem um monte de foto minha nesse perfil também, tô doido. Beleza, a tua dica já foi ótima, já foi ótima. E sabe, eu acho o Obrigada. Instagram uma loucura, porque assim, eu tenho um vídeo, eu tenho alguns vídeos que tem assim milhões de visualizações lá no Insta, mas quase ninguém me pede aula por lá. Tem um vídeo com 10 milhões de visualizações no Instagram. Nossa, então, se eu não tivesse achado seu número, eu ia te procurar no Instagram até achar, mas eu não achei. Aí eu falei, o número, tá bom. Mais fácil. Ai, gente, eu pus em evidência aqui, agora eu vou terminar. É, tu colocou o M em evidência, né? É porque assim, dá Uhum. pra fazer uns negócios. Bem, faz aí. Depois eu vou te dar uma dica, vai que tu gosta, que nem as outras. Tá, porque eu acho que é até mais demorado, né? Ixi, vai. Problemas? Troubles? Eu vou te mostrar aqui. Cheguei na multiplicação final. Vamos ver se o trem vai dar certo. E aí eu te mando foto. Pode mandar uma Assim, fotinho. Tu estuda por tablet ou por papel? por papel mesmo. Acho Beleza. que entra mais na minha cabeça. Aí eu vou deixar em fração de preguiça mesmo. Vamos ver o que você fez. Ah, caramba. Eu multipliquei por -1 Multiplicou para por poder -1? substituir. Isso, Peraí. dos dois lados. Tu multiplicou por -1 dos dois lados, dá de baixo. Isso, da de baixo. Para poder substituir? Uhum. Para poder substituir o quê? O H? Para poder substituir o H-1, que é 3M. Ah, mas o H é H menos 1, né? Não é menos H. É mesmo, nossa, eu coloquei vezes -1. Não é Aí menos foi mal. H. Ó, o que tu pode fazer, vou te dar a Nossa. dica aqui. Dá pra fazer tanta coisa, né?
Mas tu pode começar, por exemplo, isolando o H aqui. 3M mais 1, não é? Agora que você isolou o Uhum. H na primeira, você joga na segunda. Então você vai ficar com 3M mais 1 igual a 11 terços M menos 1. Daí, pô, multiplica por 3 do outro lado. 9M mais 3 igual a 11M menos 11. Aí já era, né? Menos 2M igual a menos 14. Então, M, como era de se esperar, um número positivo inteiro, que são pessoas. 7. Tem 7 meninas. Então, Uhum. eu tava estranhando a demora. Ah, Pois é, você viu? Eu não foi substituí legal. Na minha cabeça, eu tinha que substituir uma na outra, então. Não, tu tem, né? E não foi o que eu fiz? Eu peguei esse cara Foi, e substituí foi. aqui, né? Ficou assim, Uhum. igual a isso. Agora, o que tu fez, tu ter multiplicado por menos um não tem nada a ver, porque não era menos H, era H menos um, né? Sim, uhum. Não, Então, entendi. isolo o H e jogo na outra. Tá bom. Uhum. Daí o resto sabe, né? Ele só pediu o número de meninos e meninas. Deixa eu fazer o próximo aqui. Eu já vi essa questão alguma vez na vida. Essa prova é de quando? Desse ano, de julho. Sério? Eu não tô vendo Uhum. essa figura de novo. Deve ter sido um Enem, alguma coisa assim que eu vi ela. É, eles copiam a questão de vestibular, é uma loucura. Que bom, né? Vai que tu tenha sorte um dia de pegar uma feita já. Legal. É, agora Hum. se falando, eu já resolvi uma questão assim. Pois é, tô te falando, teve no Enem alguma coisa do gênero. Pra tu ver como eu trabalho, já vi essa coisa aí alguma vez na vida. Não tô te enrolando, não, sem matemática. Uhum. Vamos lá. Questão 67. Que pede na 67. Seguir a figura vista frontal, considerar a fachada, pede a pesar uma parábola, sem a cartesiana, de acordo com uma figura, retângulo ABCD corresponde à abertura da entrada da igreja. É uma igreja? E que os pontos A, D, B, P, Q, blá, 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 pertencem à parábola. Área ABCDE. E aí, como é que faz? É, uma funçãozinha. Ele quer saber a área, né? Então, eu tenho que achar os pontos. Só Uhum. que eu não sei se o caminho mais rápido é construir a função, ou não sei se tem outro jeito. Bem, parece que tu tem que fazer isso, né? Ele já deu o vértice, te deu um ponto, que é uma raiz, né? Uhum. E Só. Ah, o não, e problema é que o. parece que falta alguma coisa. Ah, não, ele deu a coordenada C, né? Olha só que interessante. Eu. E é simétrico, né? Então o que te falta apenas é a altura, né? Porque vamos dizer, a base tu já tem, certo? Porque aqui mede 4, aqui também. Concorda comigo? Uhum. Concorda mesmo ou não tinha percebido? Não, concordo, eu tinha visto. Inclusive, eu coloquei até que o A era 4 e tal. -4, né? O A é menos 4? Isso eu ainda não pensei. Mas sim, de fato. E agora, para tu encontrar o que falta, que é na prática a altura, é só tu pensar na altura do ponto D, não é mesmo? Que é o ponto da parábola quando x é 4. Uhum. Então, se tu encontrar a equação da parábola, já era. E aí, tu sabe encontrar essa equação? Então, tem algumas fórmulas que eu decorei, que foi a canônica, para encontrar o x do vértice e o y do vértice, né? E também tinha a outra que era fatorial, a fórmula fatorial, se não me engano. Que aí já é com as raízes, né? Mas como eu só tenho uma, né? Não, minto, tem as duas, uai. São Tem ponto iguais. suficiente, tá? Tem ponto suficiente, porque a parábola é simétrica, tem isso também. E tem um detalhe muito Então foi. interessante quando a parábola é simétrica. Eu quero te mostrar isso no GeoGebra. Conhece o GeoGebra? Acho que não. Olha só. Vamos gerar Ah, uma conheço, parábola, conheço. vamos gerar uma parábola aleatória aqui.
Agora eu quero que você repare o B. Eu vou alterar o B. Olha só. Beleza, estou alterando o B aqui. Então, olha quando ele vai cruzar aqui e deixar simétrico em relação à origem. Qual que foi o valor do B, tu percebeu? O Ó, valor do B. olha só. Olha só, olha só, olha Uhum. só. Tá vendo? Quando a parábola ela é simétrica em relação à origem, o B é O zero. B. O B é 0. Exatamente. Beleza? Uhum. Então, quanto mais próximo de zero, né? Mais próximo de centralizado na origem. Isso, claro, tem a ver com a equação de segundo grau lá por causa do menos B. Quando tu tira aquele menos B, tu não tem aquela diferença de uma raiz para outra, né? Quando tu Como pensa na assim? Bhaskara, por exemplo, na Bhaskara, né? Não tem lá a segunda parte, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Sim, sim. Beleza. Então, por exemplo, digamos lá, sei lá, 2, mais ou menos 8, dividido por 2, sei lá. Daí vai ficar uma que é menos, né? Vai ter duas respostas, né? Por exemplo, né? Vai ficar com menos 5 e 3. Então, tu vê que são números que não são espelhados, né? Eles não são o inverso um do outro, certo? Tem um nome para Certo. isso, é o contrário, eu não lembro, mas coisa é que eu vejo isso nas aulas de crianças, às vezes esqueço. Por exemplo, o 2 e o menos 2, eles têm uma relação, eu não sei o nome disso, não estou lembrando, mas eles são espelhados um do outro, né? Mas agora, olha só o que acontece se o B for zero. Olha só o que acontece se o B for zero. Tu teria só o mais ou menos 8 dividido por 2. Então, tu teria mais ou menos 4 como resposta. Pega números espelhados, porque tu não tem esse cara para atrapalhar o espelhamento, entendeu? Para deslocar o espelhamento. Então tu tem que Sim. perceber isso quando tu não tens o B. Agora, não é que ele disse que tu não tens o B, mas tu percebe que não tens o B porque a parábola é espelhada. A parábola é simétrica em relação à origem, entendeu? Entendi. Como a parábola é simétrica em relação à origem, tu já tira de olho já, o B é zero. Isso já ajuda muito, né, na hora de obter a Pois é, eu não equação. lembrava desse detalhe. Aí, ó. Então aí, descobriu. Então se o B é zero, né, tu agora pode encontrar o A e o C, né? O C tu também já sabe, né, qual que é o C, me diz aí. É Só de olhar para a parábola dá para saber quem é o C. o 9. Exato. Como assim? É o E 9 agora? mesmo. É o Viajei. 9. É o 9. Porque é o valor onde a parábola cruza o eixo Y, né? Aham, sim, disfarce. Isso. É o 9. E agora, como é que tu encontra o A? Eu ia fazer a diferença lá de... Eu ia pegar outro ponto e fazer o delta Y sobre o delta X. Delta Y sobre delta X? Uhum. Ah, Ou não delta Y sobre pode? delta X. Delta Y sobre delta X, a gente tá falando do A da reta, né? E não é uma reta. Sim, é mesmo, é a parada. Disfarce. Tu pode Mas pegar a equação aí, mesmo, AX quadrado mais BX. substitui em outro ponto e pega a Pega função um ponto, normal. joga os valores que tu já conhece, né? Por Sim. exemplo, um ponto. A gente pode pegar o ponto. é, Pode pegar o ponto C. Q ali, né? Isso. Que é zero. Uhum, ok. Daí tu vai ter A vezes 6 ao quadrado, mais o C, porque o B é zero, que é 9. Né? Então quem é o A? Achei. Cuidado, hein? Pois Cuidado. é, aqui na minha. Não, e aqui na minha prova eu fiz isso. Ixi, porque o A que tu falou é o A da reta. São coisas bem Sim, diferentes, né? por isso que eu achei um A totalmente diferente. Isso. Gente, pois é. Meu Ah, nós Deus. temos. Ah, desculpa, eu tenho que terminar a aula agora porque a gente já passou. Ah, já? Desculpa, já passou. Tava boa a aula, eu até me perdi no horário. É que eu tenho outra aluna agora, desculpa. Ah, sim. Não, não tem Tá bom? problema. Então tá bom, muito obrigado e tomara que a gente faça mais aulas. Foi bem legal te ensinar, tá bom? Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, Tchau. tchau, valeu. Tchau.